Qual escolher? Qual você escolheria? Qual a relação do tempo e dinheiro? Entenda o conceito de tempo fluido. E por que mesmo bilhões de reais já não parece ser um valor infinito? Você deve escolher. Então, você escolhe? Muito tempo? Pouco dinheiro? Ou você escolhe? Pouco dinheiro? Muito tempo? Você já teve a sensação atual de que o tempo está passando depressa? Já teve a sensação de que seus ganhos, por melhores que sejam, não acompanham a sensação de que seja o suficiente para obter aquilo que deseja? Bem, vivemos tempos fluidos que vêm da fluidez dos nossos relacionamentos. A tempo e o dinheiro parecem passar depressa devido à fluidez de desejos, fluidez das ambições, fluidez das buscas. Estamos apenas passando pela fluidez dos sentimentos, cultura, pois nada, atualmente, é baseado em valores ou projetos duradouros. Esta fluidez da vida acaba por nos dar insegurança, pois tudo pode mudar instantaneamente, sem ser avisado. Os relacionamentos acabam, desejos passam, propósito mudam. Tudo pode acabar ou mudar em instantes. Antigamente alguém aprendia um ofício ou profissão e vivia dela para sempre e ainda passava para filhos e netos. Mas hoje, as profissões tornam-se obsoletas. E isso acaba nos jogando no limbo como se não pudéssemos mais escolher ou prever nosso futuro. A sensação de que o tempo está acelerando rápido e o dinheiro se esgotando no início do mês, quase escorrendo pelas mãos, não é uma mera ilusão de ótica temporal. A sensação é verdadeira, e mais é um reflexo direto da fluidez que rege a nossa era moderna. Você já se perguntou por que o tempo está passando depressa? Você já se perguntou por que pessoas que ganham bem vivem em dívidas? E por que o dinheiro mesmo para aqueles que o têm em milhões parece não bastar? Vivemos uma época em que relacionamentos, desejos, ambições e sentimentos mudam com a mesma rapidez com que deslizamos a tela de um smartphone. Essa volatilidade é descrita sociologicamente como modernidade líquida, tempo líquido ou dinheiro fantasma. Isso ocorre porque nós substituímos estruturas sólidas e duradouras por conexões efêmeras e instáveis. O tempo parece voar porque nada é construído para durar. Nossos projetos de vida, carreiras e laços afetivos tornaram-se passíveis de desmanchar instantaneamente, muitas vezes sem aviso prévio. Profissões tornam-se obsoletas da noite para o dia, e relacionamentos são frequentemente pautados pela facilidade da troca em detrimento da profundidade da construção. Essa falta de alicerces gera uma insegurança constante, sem a garantia de que o amanhã será um desdobramento seguro do hoje. Mergulhamos em um limbo. A sensação de que não podemos mais planejar ou escolher o nosso futuro. O cenário muda antes que possamos nos adaptar. E isso cria um estado de ansiedade. Essa fluidez requer mais dinheiro para acabar com esse vazio existencial. É esse descompasso entre a nossa necessidade de estabilidade e a velocidade das mudanças líquidas que nos dá a vertiginosa impressão de que o tempo passa mais rápido. O que Zygmunt Bauman quis dizer quando afirmou que vivemos tempos líquidos? Em tempos líquidos, a solidez precisa nascer de dentro. O tempo e o dinheiro são coisas que se esgotam rapidamente se não tivermos consciência e disciplina. A fluidez das relações humanas e das estruturas sociais define o cenário contemporâneo onde nada parece feito para durar longos períodos. O sociólogo polonês identificou que a transição para uma realidade instável gera uma sensação constante de incerteza. A fluidez das vontades gera o esgotamento do tempo e do dinheiro e fragilidade emocional profunda. Compreender esse conceito permite navegar com mais clareza por mudanças repentinas e desafios inesperados. What is the central characteristic of liquid modernity? Diferente da fase sólida antes da era digital, onde as instituições e os vínculos eram rígidos. O momento atual valoriza a flexibilidade e a constante mudança. E nesse cenário, o tempo e o dinheiro somem com grande rapidez. Nada mantém a forma por muito tempo, pois as pressões do mercado e da cultura exigem adaptações rápidas dos indivíduos comuns. Essa fluidez impede que raízes profundas sejam estabelecidas com facilidade em solo instável. O sentimento de insegurança surge quando percebemos que as regras do jogo social podem ser alteradas sem aviso prévio. As regras monetárias ou de relações sociais mudam sem muita explicação lógica clara. A volatilidade dos compromissos profissionais e afetivos gera uma ansiedade. A fluidez do tempo e dos salários acabam agindo sobre a estabilidade do futuro que buscamos construir. Aceitar essa natureza mutável das coisas e relacionamentos é o primeiro passo para encontrar um equilíbrio interno bastante resiliente. O que Zygmunt Bauman quis dizer quando afirmou que vivemos tempos líquidos. Em tempos líquidos, a solidez precisa nascer de dentro. Como a globalização acelera a instabilidade das relações. A conectividade extrema por redes sociais permite que as fronteiras físicas sejam ignoradas. Porém, as redes sociais tornam os vínculos humanos superficiais e descartáveis como mercadorias de consumo rápido. O sociólogo Zygmunt Bauman explicou que a facilidade de desconexão enfraquece o compromisso. E o compromisso é necessário para resolver conflitos naturais em qualquer tipo de parceria humana. Em vez de consertar o que está quebrado, a lógica atual sugere a substituição imediata por algo novo. Esse comportamento reflete a mentalidade de consumo que domina as interações sociais com extrema força. Porque a individualização se tornou o novo padrão social. O enfraquecimento das proteções coletivas força o sujeito a assumir a responsabilidade total por seus sucessos ou fracassos em um mundo competitivo. Essa carga mental elevada gera uma pressão constante por autoaperfeiçoamento. A
pessoa busca mais dinheiro, e portanto uma produtividade que nunca parece ser suficiente para os novos gastos que surgem. A autonomia torna-se então um fardo pesado que exige vigilância interna e muita atenção. Existem pilares centrais que sustentam essa nova forma de viver em uma sociedade líquida e bastante fragmentada. Priorização de ganhos imediatos em detrimento de projetos de longo prazo. Fragilidade dos laços comunitários tradicionais que ofereciam suporte emocional. Busca por uma identidade flexível que possa ser moldada conforme a conveniência. Transformação da cidadania em uma forma de consumo para parecer aquilo que não se é. Qual a relação entre consumo de objetos e busca por identidade? Na sociedade de consumo atual, as pessoas buscam preencher o vazio existencial através da aquisição de objetos. Os objetos prometem felicidade imediata e status. A identidade deixa de ser algo construído internamente para se tornar uma vitrine de escolhas externas que podem ser trocadas. Essa dinâmica gera um ciclo interminável de insatisfação, que movimenta a economia mundial com muita intensidade. O ato de comprar oferece uma ilusão temporária de pertencimento e controle sobre a própria narrativa em um mar de incertezas. Contudo, essa satisfação é efêmera, exigindo sempre o próximo lançamento para manter a sensação de relevância social entre os pares. Romper esse ciclo exige autoconhecimento profundo e uma reflexão crítica sobre nossos reais desejos e necessidades humanas. Como navegar com equilíbrio em tempos de incerteza? Desenvolver a resiliência emocional permite que o indivíduo transite pela liquidez sem perder sua essência ou seus valores fundamentais mais preciosos. Focar no que é essencial. Cultivar relações baseadas na verdade ajuda a ancorar a mente em solo firme durante as tempestades. O equilíbrio vem da capacidade de se adaptar sem se deixar dissolver completamente. Investir em educação contínua e em saúde mental fortalece as defesas contra a ansiedade. A busca pelo sucesso, gerada pela instabilidade das carreiras modernas. Ao assumir o controle da própria trajetória com consciência, deixamos de ser apenas vítimas das marés sociais para nos tornarmos navegadores experientes. A jornada exige paciência, foco e o reconhecimento de que a solidez reside em nosso próprio interior. E a resposta para a pergunta: qual escolher? Muito tempo, pouco dinheiro? Ou pouco dinheiro, muito tempo? Bem, muito tempo com pouco dinheiro é uma vida sem ação. Muito dinheiro com pouco tempo é uma vida vazia. Portanto, a resposta é o equilíbrio. Um pouco de dinheiro, um pouco de tempo, um pouco de prazer, um pouco da dor das renúncias, um pouco de consciência, um pouco de espiritualidade.